Santana FM. Pode aumentar o volume. Começa agora o programa mais completo do seu rádio. Programa Estação Sapiens. Cultura, entrevistas, informação, entretenimento, debates e muito mais. A sua revista eletrônica nas noites de terça. Programa Estação Sapiens. Vem evoluir com a gente. Vencer via Sapiens. Boa noite, são 20 horas, meu nome é Carlos Dias, nós hoje estamos aqui com mais um programa da Estação Sapiens, um programa da Faculdade Via Sapiens, em parceria com a Rádio Santana FM 99.3. Você pode nos assistir ao vivo pelas redes sociais da Faculdade Via Sapiens, Instagram, Ótila? Faculdade Via Sapiens e no Facebook Faculdade Via Sapiens. Se você também quiser participar ao vivo pelo telefone 3671-1322. Todas as terças-feiras, das 20 às 21h30, nós estamos aqui, né? Justamente conversando com você sobre diversos temas e hoje o tema vai ser, tenho certeza, de interesse geral da população, de interesse da classe advocatícia, de interesse da população em geral. Hoje nós vamos comentar, né, sobre o pacote, nós vamos chamar aqui de pacote do Moro. Já nós vamos conversar com a doutora Lorena Rodrigues, presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB, subsecção Tianguá. E subsecção da Serra da Ibiapaba. Um abraço bem grande, doutora Lorena, e é um prazer estar aqui com você. Daqui a pouco a gente vai bater um papo. Doutor Felipe Coelho está aqui também com a gente. E doutor Rafael Viana, coordenador do curso de Direito da Faculdade Via Sapiens. Agora no programa Estação Sapiens, Pingo nos Is. Pingo nos Is de hoje, nós vamos abrir o programa justamente com um tema que nós iremos abordar durante nossa entrevista. Bolsonaro assina pacote anticrime de Moro, dividido em 3 partes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou hoje, em solenidade no Palácio do Planalto, o projeto de lei anticrime, proposta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O ministro deve ir ao Congresso nesta tarde para protocolar o documento, dando início à tramitação do projeto. Na cerimônia, Moro afirmou que o pacote é uma sinalização de que o governo não será condescendente com a criminalidade, especialmente a criminalidade mais grave. O ministro lembrou que a proposta foi uma promessa de campanha do presidente e que trata de medidas pontuais, divididas em 3 diferentes textos, sendo suficiente para o combate à corrupção, o crime organizado e o crime violento. Abre aspas, o pacote não resolve todos os problemas. Existem medidas executivas em andamento para que essas questões sejam resolvidas. Mas esse pacote é importante para caminhar na direção certa, para iniciar um círculo virtuoso que, esperamos, leve progressivamente à redução desses problemas, disse o ministro. A compreensão do governo é de que estes 3 problemas estão relacionados. O crime organizado é um fator de incremento dos crimes violentos. A corrupção esvazia recursos e a eficácia das políticas públicas direcionadas ao crime organizado e o crime violento. Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança, o ministro classificou como medidas concretas e fortes as propostas que chegam hoje ao Congresso. O governo tratou das alterações das competências da Justiça Eleitoral em um projeto de lei complementar e a tipificação do Caixa 2 como um crime em um projeto de lei ordinária. Outra proposta trata de pontos, como a condenação sem segunda instância, regras para o tribunal de júri, meios de investigação sofisticados, bancos nacionais com dados relevantes e política mais dura com relação à criminalidade grave. Ofuscada por Previdência, pacote de Moro pode ter trâmite lento na Câmara e daqui a pouco nós vamos conversar com a doutora Lorena Rodrigues, doutor Felipe Coelho, doutor Rafael Viana sobre os principais pontos desse projeto. Fatos da semana. Fatos da semana. Quais são os fatos da semana, Ótila? Fora a gravação
de um diálogo que o presidente disse que não é diálogo? Além disso, quais são os fatos da semana? Ele tem que se decidir o que é diálogo, o que é conversar, se conversou, se não conversou, né? Mas a gente vai falar disso já já. Vamos lá. Vamos lá. Paulo Vieira de Souza, operador financeiro ligado ao PSDB, é preso na 60ª fase da Lava Jato. Foi preso nesta terça-feira, dia 19, pela terceira vez, o engenheiro Paulo Vieira de Souza, ex-presidente da Dersa, conhecido como Paulo Preto. De acordo com o procurador do Ministério Público, Robertson Henrique, o operador tinha cerca de, pasmem, 100 milhões em espécie em 2 apartamentos de São Paulo. O valor é o dobro de dinheiro achado no apartamento usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. O da carreirinha, né? É, esse mesmo. Segundo o procurador, os fatos que levaram à prisão de Paulo Vieira foram relatados à Operação Lava Jato pelo doleiro Adir Assad, que fechou um acordo de delação premiada. Segundo Assad, a Odebrecht, empresa para a qual prestava serviços ilícitos, necessitava de alguém para operar com altos volumes de recurso para poder pagar em dinheiro propina a candidatos que disputavam as eleições de 2010. Já Paulo Preto, suspeito de ser operador financeiro do PSDB, tinha enorme quantia em espécie e precisava movimentar esses recursos para o exterior. Mais uma notícia, né, de prisão. Presidente da CNI é preso em investigação sobre corrupção em contratos com o Sistema S. Sistema S que a gente já vem falando aqui há um bom tempo. Conversamos, né? O programa da semana passada foi justamente sobre o Sistema S, né? E a discussão era justamente sobre isso, né? Primeiro que os recursos do Sistema S, quando o governo diz que vai cortar, na realidade os recursos do Sistema S não é do governo, né? Os recursos do sistema do governo é um intermediário, né? Nessa Ele pega situação. e repassa. Magalhães, né, que é o coordenador regional aqui do Sebrae, que faz um trabalho sensacional, teve uma entrevista foi altamente feliz aqui no programa anterior, justamente discutindo isso. E por coincidência nós falamos da questão da Fiesp, da questão de fraudes no Sistema S, que ele colocou uma coisa que era interessante. Carros do Sistema S são feitos por pessoas. Lamentavelmente, não é o Sistema S, são as pessoas que compõem, né? É verdade. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira, dentro da Operação Fantoche, que investiga um esquema de corrupção envolvendo contratos com o Ministério do Turismo e as entidades do Sistema S, entre elas o SESI. Segundo a Polícia Federal, 9 dos 10 mandatos de prisão foram cumpridos. O que eu mais gosto da Polícia Federal é do nome das operações. Cara, a pessoa que bola Eu acho uma criatividade, né? Fratura exposta. Você viu? Operação Fratura Exposta. Aí você vai ver o que é. Eram os caras que estavam vendendo prótese cirúrgico, né, material? Cara, eu acho sensacional os temas. É como os apelidos da época da lista da Odebrecht. Eu acho que era um menino de 8 anos que montava os apelidos, que é muito engraçado. A investigação aponta que um grupo de empresas sob o controle de uma mesma família não citada na reportagem vem executando contratos desde 2002 por meio de convênios, tanto com o Ministério quanto com o SESI. Eles receberam mais de 400 milhões por esse serviço. A gente estava comentando hoje mais cedo, né, que o Brasil é um país muito rico por não ter quebrado ainda diante de tantas fraudes, diante de tanta corrupção. Porque os valores não é 200 mil, meio milhão, é de 10, 100, 200 milhões para cima. Mas o que eu acho é que já quebrou. O problema é porque você nunca viu uma prefeitura quebrar e dizer assim, hoje eu vou fechar as portas, que eu quebrei. Porque de dia 10, dia 20, dia 30, né? Sempre entra dinheiro, então só não fez fechar as portas. A conta não... Like ou dislike? Qual o like da semana ou você vai começar com o dislike? Vamos começar pelo dislike, né? O dislike dessa semana vai para o presidente Jair Bolsonaro, que foi desmentido, né? Exonerado da Secretaria-Geral da Presidência da República após ser chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro, do PSL, Gustavo Bebiano não mentiu sobre ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro, conforme revelam áudios divulgados na tarde de hoje pela revista Veja. Nela,
Nos áudios, os dois trocam farpas, acusações e se desentendem sobre quase tudo. Desde o início da conversa, o estado de ânimo de cada um é diferente. Bolsonaro mostra-se irritado e impaciente, enquanto Bebiano tenta pacificar as coisas. Então, o dislike vai para o presidente Jair Bolsonaro, que foi desmentido, né? Mas aí, se você vê os áudios, não compromete a ninguém, nem ele e nem ao ministro, né? Na realidade é essa. Na verdade, parece que foi uma birra de menino. O filho dele que se zangou, né? O que eu vejo, o que se pode ver como lamentável é essa questão familiar no meio do governo. Ele fez tudo isso para, se você olhar, né, assim, por um olhar psicanalítico, ele fez tudo isso para defender o filho. Né? E assim... Para defender os filhos, talvez, né? Porque isso tirou o foco do outro assim, que está envolvido também. É bastante complicado, porque a gente viu isso na época que o Collor inventou de mudar o governo para a casa da Dinda e deu tudo nisso e começou com questões familiares. Né? Então, virou uma casa da Dinda mesmo. É muito complicado para o início do governo. Diz o Ciro Gomes que os filhos dele sempre foram muito estranhos, né? E aí você... Eu não tiro a razão do Ciro, não. E o nosso like da semana vai para a nossa palestra, né, doutor Rafael? Nós vamos ter uma palestra na sexta-feira. Palestra na sexta-feira sobre... Diga lá, doutor Rafael, o like da semana. Sobre palestra da sexta-feira, boa noite a todos, sobre reforma previdenciária com o doutor, amigo, professor de Direito Previdenciário, um dos melhores professores de Direito Previdenciário do Brasil. Ministra aula, cursos em vários locais, Recife, São Paulo, mestrando pela PUC de São Paulo. O professor Tiago Albuquerque é um excelente profissional. Então, sexta-feira, às 19 horas, toda a sociedade, todos os operadores do direito estão convidados a se fazerem presente na Faculdade Via Sapiens, nosso auditório, para essa excelente palestra sobre a reforma previdenciária e os cenários, né? O que é que nos espera. O professor Tiago Albuquerque vai conversar justamente sobre quais são as expectativas para o trabalhador, para a sociedade em geral, diante da reforma previdenciária. Vale lembrar que as inscrições para a palestra elas é gratuita, você não paga para ter acesso a essa fonte de conhecimento. E você tem um certificado você vai receber um certificado de hora-aula, de 3 horas aulas. Então, é imperdível, imperdível. O professor Tiago Albuquerque é uma pessoa com muita bagagem, com muita experiência. Ele foi ex-assessor da Turma Nacional de Uniformização, das turmas recursadas da Justiça Federal. Então, é uma pessoa com muita experiência, muita bagagem, muito conhecimento para transmitir. Então nós temos como, nós temos como público-alvo advogados, estudantes de direito que queiram fazer sua inscrição, basta acessar contadores, né? E quem quiser fazer a inscrição, acessa www.faculdadeviasapiens.com.br. Procura também nas nossas redes sociais. No site vai ter um banner bem no início, onde você faz a sua inscrição e corre que as vagas são limitadas. www.faculdadeviasapiens.com.br. Que horas vai ser a palestra? Ótimo. A partir de 19 horas, lá no auditório da Faculdade Via Sapiens. Onde é que fica a Faculdade Via Sapiens? Rua Avenida Prefeito Jacques Nunes, 1739, que é o Campus Convento. Aprendi. Tá certo. Ponto de vista. Ponto de vista. Ponto de vista, boa noite a todos novamente. Nosso ponto de vista hoje, nós temos o prazer aqui agradecer de coração a doutora Lorena Rodrigues, presidente da Comissão de Direito Criminal da subsecção OAB Ibiapaba, certo? E junto para nós começarmos esse debate, nós temos aqui o doutor Rafael Viana, coordenador do curso de Direito da Faculdade Via Sapiens, doutor Felipe Coelho, que é da comissão da Jovem Advocacia da subsecção da OAB Sobral. Muito bem. Doutor, eu queria começar com você. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Rafael, pelo convite. Boa noite, ouvintes da rádio. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar com antes de nós entrarmos justamente aqui no chamado pacote Moro, né, contra o crime, eu queria conversar com você, doutora. O Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque você não tem para onde recorrer. Você concorda?
Em partes, com certeza. Quem é que vai discordar de Rui Barbosa? Não, mas a gente tem que discordar dele também, né? E advogado, então, né? Sérgio Moro, faz bem ou faz mal para a advocacia brasileira? Tem feito bem ou tem feito mal? Essa coisa assim de um juiz que virou um mito, de terem mitificado, e parece que ele é o único juiz do Brasil, né? Se tornou assim, o único juiz do Brasil. O leigo olha e diz assim, eu queria tanto que aquele juiz fosse como o Sérgio Moro. Ao outro leigo olha, eu queria tanto que aquele juiz fosse como o Sérgio Moro. Sérgio Moro faz mal ou faz bem para a advocacia brasileira na atualidade? Bom, como advogada, atuante mais precisamente na área criminal, posso dizer que depende do caso. Por exemplo, nesse pacote anticrime do Sérgio Moro, não é que seja um projeto de lei que não vá beneficiar, mas também não vou dizer que é um projeto que só vai trazer malefícios. Aí depende de cada caso, depende das peculiaridades de cada caso, que com certeza um advogado que se deparou com o Sérgio Moro como juiz, ele soube defender o cliente da maneira correta, adentrar de forma correta nas vias judiciais para também combater o juiz. Não é verdade? Então, depende de cada caso. Mas, assim, eu acredito muito nessa questão de que nós devemos pensar sempre no melhor. Se ele vai propor, é um projeto de lei, que também fique bem claro isso para todos, é um projeto de lei, ainda não é uma lei. Então, se ele está propondo isso, nós temos que buscar sempre balancear, ver o que é bom, ver o que é ruim, acreditar no nosso Senado, na nossa Câmara, que é quem vai pegar esse projeto para realmente fazer esse balanço. Então, não acho que não seja nenhuma questão de dizer se ele é ruim ou se ele é bom, mas é sempre uma questão das peculiaridades de cada caso e cada um sabe onde deve adentrar, onde deve bater de frente. Doutor Rafael, boa noite. Boa noite, meu amigo Carlos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio FM Santana. Ditadura nunca é bom, mas a pior ditadura é a ditadura do judiciário, que a gente não tem para onde recorrer. É complicado, mas como a doutora Lorena mencionou, de fato, eu acho que aquela fala do presidente Ciro Gomes, ela foi muito feliz, cada um na sua caixinha. Eu acho que ele foi muito mal interpretado quando mencionou essa frase, pegaram muito no pé dele em relação a isso, mas cada um tem o seu papel. A promotoria tem o seu papel, o judiciário tem o seu papel, justamente. Ele pega o cara e diz assim, você é um proto-neoliberalzinho de merda. Rapaz, quem é? O que é, né? Tudo isso. Justamente. Isso é engraçado, eu acho super divertido e inteligente da parte dele, ninguém pode negar, e aí independente de concordar ou não, mas é porque o formato que ele coloca as frases, né, você é quando ele classificou o cara como o cara é negro, e ele classificou como uma pessoa como é um negro caçando outros negros, né? Capitão do mato. Para você entender sociologicamente o que é capitão do mato, alguém tem que estudar. Então, o povão, de uma forma geral, cria uma confusão. Acaba não entendendo, justamente. Mas vamos nós. Então, nessa perspectiva, o sistema de justiça ele não é formado por um segmento exclusivo. A advocacia é essencial, o sistema de justiça, como está na Constituição, o judiciário, a promotoria. Então, são vários atores que, juntos, de maneira harmônica, precisam atuar para que o sistema funcione de forma correta. Então, de fato, se eu tenho um desses segmentos que está supervalorizado ou que ganha força em detrimento dos demais, haverá um prejuízo. E esse prejuízo geralmente cai nas costas do cidadão, cai nas costas da sociedade. Estão judicializando demais, não, doutora, tudo? Com certeza. Eu como leigo, né? Eu faço a pergunta como leigo. Me parece que existe uma judicialização da política, uma judicialização do cotidiano das pessoas. Essa judicialização não prejudica o próprio sistema judiciário, não? Com certeza, tem prejudicado muito. Tanto quando nós começamos a falar do projeto de lei anticrime aqui, quando começamos a apontar aqui as questões principais, nós veremos o quanto tem prejudicado, o quanto, como o doutor Rafael disse, eles estão adentrando em certos poderes, a advocacia é essencial,
Ministério Público é essencial, o juiz é essencial, mas cada um no seu quadrado, digamos assim, certo? Doutor Felipe, você é um jovem advogado, né? Trabalha hoje, tem um trabalho dentro da Comissão dos Jovens Advogados. E eu mandei até, inclusive, para você numa matéria, né? Nós não podemos nunca agir enfiando a cabeça no chão e querer dizer que as novas tecnologias não vai ter influência. E aí eu mandei um robô, né? Exatamente. Foi um software jurídico, inteligência artificial, que ela atua como advogado e como intermediando os conflitos, né? Já existem algumas inteligências artificiais usadas nesse sentido. Assim, essa não é uma nova, mas essa foi bastante usada e ela se mostrou bastante eficaz, mas acredito que o advogado, ele é insubstituível. A minha pergunta é essa, isso ameaça, porque o povo tem uma mania assim meio de profecias apocalípticas, né? Por exemplo, na área da comunicação, quando existiu a rádio, quando surgiu a TV, todo mundo dizia: a rádio vai acabar, todo mundo vai para a TV. Continua a rádio e continua a TV. Quando veio as novas tecnologias, a partir da internet, aí disseram que a TV iria acabar. A rádio ainda não tinha acabado, mas disseram que a TV ia acabar. E hoje o que nós observamos são linguagens diferentes, né? A linguagem radialística é uma, a linguagem televisiva é outra, a linguagem das redes sociais é outra linguagem. Também disseram que o livro ia acabar. Não, o livro vai acabar, né? Tanto que tem uma palestra do Ariano Suassuna, de uma menina que chega lá e diz: você ainda escreve à mão? Aí ele diz: sim, eu escrevo à mão. Mas o livro vai acabar. E quem disse que o livro ia acabar? Foi o Martin Luther, era o nome não é bem esse, mas Luther era um escritor, e ele disse isso aonde? Ele escreveu um livro para dizer isso. Por que ele não disse em outro canto? Ele disse que o livro ia acabar. Então, o que é que acontece? São linguagens diferentes. Eu estou querendo aqui apenas fazer uma analogia. E aí eu pergunto: a advocacia, a profissão do advogado, o advogado em si, tem aí uma profissão apocalíptica, né? Uma profecia apocalíptica, perdão, dizendo que os advogados é uma das profissões que podem acabar. Como é que você vê isso? Primeiramente, eu gostaria de dizer que, como na nossa Constituição diz, né, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, começa por esse ponto, né? Sem advogado, não há justiça. Lógico, sem dúvida que essas novas tecnologias, elas vão impactar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e com certeza nós teremos que usar isso, e quem vai ficar no mercado, quem vai permanecer, tem que saber usar as novas tecnologias a seu favor. Hoje nós temos várias tecnologias que nos ajudam a saber, por exemplo, se aquela demanda, qual o grau de sucesso daquela demanda, é chamada a jurimetria, né? Como a gente pode medir isso. Então, não, eu acredito que a advocacia não vai acabar, ela vai mudar, sim, acredito que ela vai mudar e muito, e nós temos que estar sempre estudando, nos atualizando. A OAB está aqui, inclusive, para isso, para auxiliar o advogado a conseguir exercer da melhor forma a advocacia, e nós temos que aliar, sim, as novas tecnologias à nossa profissão, porque é essencial hoje a gente estar atualizado e conseguir fazer com que o judiciário acompanhe também isso, entendeu? Eu cheguei a ver um vídeo do Watson, que é o robô, vou chamar como robô da IBM, numa disputa com um ser humano, acho que era um advogado, não sei. Mas era impressionante a rapidez com que ele comparava processos, com que ele dizia se esse caso é parecido com o outro que aconteceu na cidade tal, então não foi validado por conta disso. Então era muito, muito, muito rápido. Eu acho que vem realmente a contribuir com a profissão e não eliminá-la, né? Exatamente. E isso que você está falando foi um desafio proposto por uma banca de advogados com o pessoal da IBM, no que os advogados teriam, o desafio seria quem analisaria o maior número de contratos mais rápido. Por óbvio, a inteligência artificial deu de chinelo nos advogados, sem dúvida. Mas o que eu estou lhe dizendo, eu acho que não é indispensável, até porque nós temos que lembrar que o advogado, ele, assim como o Poder Judiciário, ele intermedia conflito entre pessoas, certo? E nada melhor do que pessoas para dizerem o que são melhor para as outras pessoas.
Entendeu? Então, a máquina, sem dúvida, ela é perfeita, ela consegue fazer cálculo melhor do que a gente, consegue fazer inúmeras tarefas melhores do que a gente. Mas eu acredito que intermediar conflitos, interpretar leis, somente nós, humanos, conseguimos fazer. Eu não vou entrar na discussão, mas eu vou sugerir um cara que eu tenho lido muito, tô até enchendo o saco, mas graças a Deus eu estou mudando de etapa, estou deixando ele de lado. Mas eu sugiro, leia Homo Deus do Yuval Harari. Sim, comecei. Que ele vai falar disso, inclusive dessa questão da sensibilidade na questão das inteligências artificiais. É um negócio que a gente meio temeroso, uma coisa que você fica você fica assustado com isso. Mas eu também acredito que a profissão não acaba, também acredito que existem essas profecias dessa forma. Mas aí, doutor Rafael, você como coordenador de um curso de Direito, educador, mestre, as pessoas às vezes acham que fazer mestrado é para ter o status de mestre, mas fazer mestrado é para quem quer trabalhar em educação, né? Para quem quer fazer também do ofício do judiciário a questão de educar, de repassar esse ofício. O que educacionalmente nós temos que mudar para ser objetivo? E peço para ser objetivo que nós vamos entrar em um tema mais vasto, que é o tema do dia. Mas o que é que você acha que tem que mudar na questão do cotidiano, do ensinar o direito? Que tipo de advogados nós temos que formar para esta nova sociedade? A advocacia, Carlos, ela é uma profissão muito dinâmica. Por quê? Sendo bem breve na resposta. Quem leva as teses, quem leva as novidades ao Poder Judiciário é o advogado. O que o juiz decide na sentença, ele faz com base nas petições apresentadas pelo advogado. Até porque o juiz não pode inovar daquilo que está fora do processo. Então, as grandes teses, elas são construídas e levadas ao judiciário pela advocacia. Então, de fato, a advocacia precisa sempre estar atualizada, aprimorar os conhecimentos, e a academia, as faculdades, têm uma missão muito importante nisso, de construir, de entregar ao mercado profissionais que consigam desenvolver um pensamento crítico, consigam desenvolver um pensamento científico para essa construção de teses jurídicas. Os robôs nunca vão funcionar, porque eles nunca vão fazer uma prerrogativa, né? Assim, justamente. Prerrogativa. Então ele vai ter sempre só aquilo ali. A prerrogativa vai ter que ser feita por alguém, né? Então, e a essência vai ser ele. Eu não sei se o raciocínio é esse, né? Eu não sou jurista, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Se deixar só eles, vai ser não sempre vai ter as condição. mesmas estruturas. Nunca vai haver uma nova muito preocupante quando, às vezes, você enxerga a dinâmica, muitas vezes, de alguns cursos de direito que são cursinhos para concurso. Porque aí você não... É escola de segundo grau. Justamente. Porque ela nem é escola de segundo grau, nem é faculdade. Justamente. Então, o curso de direito, ele é um curso científico para entregar ao mercado profissionais que tenham condições de raciocinar, de pensar criticamente. Doutora Lorena, só para encerrar esse papo e nós entrarmos no outro, você não acha que nós estamos com muito advogados e poucos juristas, não? Não, eu creio que realmente há muitos advogados. Temos aí faculdades, como se diz, em toda esquina. Isso é uma realidade, mas talvez não creio que nós tenhamos poucos juristas. Talvez nós tenhamos hoje um judiciário, digamos assim, pelo que nós passamos aqui na Serra da Ibiapaba, até falido, entendeu? Porque, como nós estávamos conversando aqui antes, são poucas comarcas em que os processos andam e tem advogados atuando, tem advogados querendo celeridade processual, tem pessoas, clientes, que rogam, que querem essa celeridade processual, mas não creio que seja por falta de juiz. Talvez uma falta de compromisso, talvez a falta de um pensamento de achar que eu estou no concurso, independente do que eu faça, vou ganhar aquele dinheiro todo mês. Logicamente que não estou citando aqui que todo juiz é assim, mas existem profissionais e profissionais. Doutora, vamos entrar no pacote de Moura. Eu vou chamar assim porque é assim que a mídia tem chamado, e hoje nós não vamos ter aqui, obviamente, como os nossos ouvintes, as pessoas nas redes sociais, nem todos são advogados, né? E nós estamos aqui rodeados de advogados, então eu não queria fazer um programa para os advogados, mas fazer um programa
para a população, que nós depois desse programa, como eu disse, quem por acaso não conseguir assistir todo, pegar só pela metade, pode acompanhar o programa depois, Ótila. Pode procurar lá no Facebook, no YouTube, o canal da Faculdade Via Sapiens. Pesquisa lá, Faculdade Via Sapiens, e amanhã cedinho, eu acordo cedo, né? Já começo a editar o programa. Bem, ótimo. E já tá no ponto para você reprisar, para você rever o programa. Acorda cedo, faz tapioca. É sim. Doutora, prisão de condenado em segunda instância. Atualmente a lei prevê que ninguém pode ser preso senão em flagrantes ou após um processo transitar em julgado, quer dizer, né, tiver todos os recursos esgotados. A discussão jurídica em torno da norma e o Supremo Tribunal Federal vem permitindo desde 2016 a prisão de condenados em segunda instância, como nos tribunais de justiça, antes que o caso chegue ao Supremo Tribunal Federal ou ao Supremo Tribunal de Justiça. O que é que muda, doutora? Pronto. Essa questão da execução provisória da pena, para quem está nos ouvindo, nós temos o caso Lula, certo, que é, na verdade, o juiz de primeiro grau da condenação, a pessoa recorre à instância superior e a instância superior vai e também dá uma condenação. Como já foi falado também, o STF já firmou entendimento nesse sentido por mais de 3 vezes, acho que 4 vezes, segundo o próprio Sérgio Moro. E ele diz que quer apenas regulamentar essa situação. A meu ver, está errado? Creio que não. A meu ver, eu não acho um absurdo, até porque está havendo reexame da matéria. Ou seja, está embutido aí os princípios do acusado. Alguns princípios constitucionais do acusado, que ele tem direito a ter um reexame da matéria. Porém, como nós sabemos, a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ela trata de diversos princípios que regem as nossas leis, certo? E um dos princípios que, na minha visão, está sendo afetado nesse ponto da proposta, está exatamente no artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Princípio basilar do direito, princípio da presunção de inocência. Se nesse caso nós estamos levando uma pessoa a ser encarcerada após a condenação em segunda instância, estaríamos dizendo que ela é condenada? Talvez até não, mas inocente é que ela não está, porque ela está presa. Não é verdade? Isso. Então, assim, nós temos aqui um princípio, como eu falei, o princípio basilar do direito, que ele está sendo infringido. Diminuirá com isso o poder do Supremo Tribunal Federal? Eu não vou retirar determinados poderes do Supremo Tribunal Federal, não? Na hora que eu digo que ele não pode, que ao chegar na segunda instância ele já pode ser preso? Não, com certeza não. Até porque cada instância, cada tribunal, nós temos um recurso para cada um, não é verdade? Então, assim, a partir do momento que ele é condenado em segunda instância, ainda caberão novos recursos e isso não impede que a pessoa, que o acusado, seja absolvido. Então, assim, nesse ponto, a meu ver, o que fere é o princípio da presunção de inocência, como eu falei, é um princípio basilar do direito, e para que haja uma alteração em nosso código, nesse ponto, é preciso sim haver uma emenda na Constituição, porque senão, do que é que valerá essa condição de ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? Então, aí nesse caso, doutora, só para se eu tenho que fazer uma mudança na Constituição, eu vou ter que fazer uma alteração, né, na Constituição. Isso segue um trâmite, eu tentar falar aqui numa linguagem bem, tentar didatizar, isso segue um trâmite totalmente diferente de um projeto de lei, concorda? Totalmente, bem mais burocrático. Porque você vai ter que fazer uma emenda na Constituição. Isso. Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, a Elaine Fernandes. Elaine Fernandes de Sobral, eu tenho certeza que vai ser uma grande advogada.
grande administradora de empresa, formada em administração de empresa, conheço, muito estudiosa, uma grande profissional, tenho certeza que vai dar uma grande advogada também. A pergunta dela é para a doutora Lorena. Qual a posição da doutora Lorena em relação a excludente de ilicitude, ou seja, ela coloca aqui possibilidade de redução ou isenção de pena de policial que mata em situações de enfrentamento, o agravamento das penas e a eliminação de alguns recursos processuais no projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, e se isso é motivo de preocupação? Excelente pergunta, viu? Até porque realmente essa questão do policial, o Sérgio Moro ressaltou isso nesse projeto. Ele fala realmente dessa excludente. Ele diz que quer retirar, nesse caso onde há confronto entre policiais e facções. Se houver, por exemplo, para que as pessoas entendam, se houver alguma morte de um inocente, ele quer retirar que esse crime ele não vá para o tribunal do júri. Ele quer retirar isso. Vai dar direito ao policial matar os outros? Ele disse que não, não é? Ele disse que isso não vai dar um direito ao policial sair atirando nos outros, né? Isso, não vai, exatamente o que ele fala. Não vai? Mas assim, o que é que eu quero dizer para Elaine, não é verdade? Isso. Mais uma vez, como nós advogados aqui sabemos, tudo depende da situação, do caso concreto, porque nós sabemos que existem, como eu falei aqui, profissionais e profissionais, há aqueles policiais que estão em confronto com facções. Eles também não vão matar uma pessoa porque querem, por vontade, com dolo, com a intenção de matar. Então, assim, existem situações e situações. Depende, são as peculiaridades de cada caso, deve-se analisar o caso concreto. Então, a minha visão é essa, de analisar o caso concreto para ter uma posição mais certa do que fazer. Mas, essa questão do Sérgio Moro também querer mudar isso, como eu já falei, é uma proposta, com certeza vai ser bastante reivindicada. E, como também depende de cada caso, eu não tenho como dizer se eu sou 100% de acordo com essa proposta dele. Até porque os próprios policiais, eles já têm a excludente de ilicitude. Isso aí ele já tem no Código Penal. Se você também tem sua pergunta, manda um WhatsApp para cá, 99412-1933, ou liga e fala ao vivo pelo 3671-1322. Doutor Rafael, sobre essa questão da segunda instância, que é uma pergunta minha mesmo. Perfeito. Os empresários que já foram condenados em segunda instância, nós temos um empresário muito grande no estado do Ceará, dono de uma rede de farmácias, que já foi condenado em segunda instância. E os que foram condenados em segunda instância e que não estão presos, passando isso, eles irão para a cadeia? Eles serão ser presos? Sim. O projeto, Carlos, prevê, de fato, uma regulamentação mais criteriosa da prisão em segunda instância. Já o juiz, quando o acórdão, que é a decisão do tribunal, ele foi emitido, ele já será emitido também com a ordem da execução provisória. Provisória por quê? Porque ainda não transitou em julgado, né? Ele tem recurso, mas a decisão do tribunal já vai ser emitida com a ordem de prisão em segunda instância. E como a doutora Lorena destacou, é um tema que, de fato, socialmente, eu acredito que todos percebem um sentimento de distanciamento da prática do crime ao cumprimento de uma sentença criminal. O sujeito, às vezes, comete um crime num determinado ano e 10 anos depois é que ele é recolhido à prisão. Então, há, de fato, um distanciamento. E a prisão em segunda instância, de fato, facilita essa proximidade, porque você vai ter realmente várias pessoas que estariam aí em protelações de recurso, cumprindo efetivamente sua pena. Acontece que, como a doutora Lorena destacou, nós temos uma Constituição, que é a lei principal do país. Todas as outras leis precisam seguir o que está na Constituição. E, concordando ou não com o que está na Constituição, ela diz que nós só podemos ser considerados culpados depois do trânsito em julgado. Então, é um fato. Concordando ou não com a Constituição, concordando ou não com o que está lá, eu tenho que seguir o que está lá. Então, a meu ver, a prisão em segunda instância hoje é algo que contraria a Constituição. Para que
para que esse ponto do projeto pudesse ser discutido, precisaria de fato haver uma emenda à Constituição. E aí eu jogo mais lenha na fogueira. Esse aspecto da presunção de inocência, essa modificação da questão do trânsito julgado, ainda é cláusula pétrea. Então ainda é mais complicado para quem não é do direito que está nos ouvindo. Cláusula pétrea é uma parte da Constituição que não pode ser alterada. Se o Brasil inteiro quiser mudar isso, não pode. E, doutor Fabiano, até lhe fazendo um contraponto, assim, eu concordo com você, mas lhe fazendo um contraponto, né? O que se diz é que muitos dos recursos, ao passar da segunda instância, como nós discutimos apenas direito, né? Não discutimos mais os fatos do processo, o caso concreto em si, nós iremos discutir questões constitucionais, questões procedimentais, processuais, etc. Será que não se tem esse entendimento da legislação, porque a maioria dos recursos são meramente protelatórios a partir da segunda instância? Esse seria um contraponto perfeito. Sobre aí o que é que tem que ser feito? Tem que alterar o Código de Processo Penal para diminuir a quantidade de recursos, para os recursos deixarem de ser protelatórios. Aí é uma outra questão. Você muda o Código de Processo Penal, deixa ele mais enxuto, com recursos extremamente necessários, porque além dos recursos que existem no Código de Processo Penal, você ainda tem os recursos dos regimentos internos dos tribunais. Exatamente. Não é só o que está no Código de Processo Penal, não, tem mais. Recursos dentro do que nem todo mundo conhece, justamente. Então é recurso demais. Doutor Rafael Viana, inclusive, assim, só... O microfone, doutor Felipe, por favor. Fazendo só, assim, retroagindo ao que a gente já havia conversado aqui, você se lembra que você perguntou acerca da inflação legislativa que nós vivemos hoje? Então, entra justamente aqui, porque hoje nós estamos discutindo um pacote anticrimes que devido à inflação legislativa, ele entra em choque com a nossa própria legislação, entendeu? Então, tem que ser visto porque essa lei, esse pacote, se passado como está, sem nenhuma modificação, ela vai entrar em conflito não só com a Constituição, mas com algumas outras leis infraconstitucionais, inclusive o nosso Código da OAB, né? A legislação a 8.906, né? Que é o que estatuiu a OAB e os direitos da advocacia, né? Então, é isso. Doutora Lorina, Tribunal de Júri. Podemos ir? Atualmente, é possível recorrer em liberdade de decisão do Tribunal de Júri que julga crimes dolosos contra a vida. Vou abrir aqui um parêntese, como homicídios, por exemplo. Um exemplo é o de Gil Rugai, que foi condenado pelo Tribunal de Júri de São Paulo pelas mortes de seu pai e sua madrasta e inicialmente pôde recorrer em liberdade. O que muda? Bom, o que o Sérgio Moro muda? A proposta do Sérgio Moro é exatamente a execução imediata da pena nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, que, como bem você já mencionou, que são essas condenações, geralmente são homicídios dolosos contra a vida. Ou seja, está-se aqui permitindo a prisão imediata do réu. Teve sessão de Tribunal do Júri, o júri resolveu condenar o acusado. O juiz aplica a sentença, geralmente, muitas vezes, ele dá a liberdade de o réu recorrer solto. Em liberdade. Em liberdade, sem estar na prisão. E aí o que é que acontece? Como Sérgio Moro bem explicou, ele disse em uma entrevista que deu que não achava justo um acusado sair de uma sessão do Tribunal do Júri e pegar um ônibus, foi essas expressões dele, junto com os familiares da vítima. Mas, como bem nós sabemos, como bem já foi ressaltado, nós temos uma Constituição. E, mais uma vez, essa proposta dele fere os princípios constitucionais. E aí, como nós estávamos falando sobre a execução provisória da pena em segunda instância, por que o Tribunal do Júri tem que ser tratado de forma diferenciada? Se o Tribunal do Júri é um juiz de primeiro grau? Ou seja, há aí uma contradição do próprio projeto. Quando eu posso ser preso em segunda instância, ao mesmo tempo eu vou ser preso na primeira instância, Exatamente, né? Exatamente. Então, por quê? Por que tratar o Tribunal do Júri de forma diferenciada, se nós estamos diante de uma condenação de primeiro grau? Então, temos o princípio.
da presunção de inocência, princípio da ampla defesa, princípio do duplo grau de jurisdição, todos os princípios constitucionais e que são totalmente infringidos por esta proposta. Legal. Vamos continuar? Mandar um abraço aqui, mandar um abraço para Amanda Pereira de Brito, doutor Bernardo, né? Carlos César Araújo, Emília Julie, futura doutora, né? Futura advogada. O Jorge Matheus, a Odália Tailane, a Rita Dalila, a doutora Ticiane. A Rita e a doutora Ticiane trabalham no Fórum de Viçosa. E a Zuleide Bezerril, ambos futuras alunas da Faculdade Via Sapiens do curso de pós-graduação em Direito Processual Civil. Pós em Direito Processual Civil, né, doutor Rafael? Justamente. Uma pós-graduação com excelentes professores, de forma presencial, aulas quinzenais na Faculdade Via Sapiens. Então, todos estão convidados aí a conhecer o nosso curso de pós-graduação em Direito Processual Civil, que vai funcionar aqui em Tianguá. Uma matriz curricular que eu tenho certeza invejável. Excelente. O curso está preparado com muito carinho, com muita responsabilidade, para que possa oferecer a todos os operadores do direito da Serra da Ibiapaba uma grande oportunidade de capacitação profissional. Doutora Lorena, vamos continuar aqui para ver o que é que a gente consegue andar. Nova regra para recurso. Os embargos infringentes, um tipo de recurso, podem ser interpostos caso haja um voto divergente em benefício do réu. Vou falar aqui, abrir parênteses aqui, abaixando a pena, por exemplo, né? Num colegiado que tiver realizado o julgamento. O que é que muda, doutora? Pronto, o que a proposta do Sérgio Moro é exatamente que esse recurso será cabível quando houver divergência em julgamento de segundo grau relativa apenas à absolvição. Por exemplo, vamos popularizar a linguagem. Vamos supor que o Ótila matou alguém. Eu vou botar ele, tá certo? Não sei se eu vou conseguir dar um exemplo. Acho que é melhor você dar o exemplo. Dê um exemplo. Ele diz que essa nova regra, ele muda, né? Porque esses embargos só podem ser apresentados se um dos juízes de segunda instância tiver votado pela absolvição total do réu, não é isso? Isso, é porque antigamente era uma decisão não unânime e que fosse desfavorável ao réu. Agora tem que ser, tem que haver a divergência e tem que ser relativa à absolvição. É apenas isso que vai mudar. Lógico que antes era melhor. O que é que isso muda na prática, doutora? O que é que muda na prática é que vai ficar mais difícil, principalmente para a gente que é advogado. Imagine para o acusado. Vai ficar muito difícil para nós, somos advogados, porque nós não sabemos o que é que acontece por trás de um colegiado, entendeu? E aí, quando tem que ser a divergência tem que ser relativa apenas à absolvição, e antes não era assim. Biológica, né? Então, acredito que o que ficou difícil, não só pela forma de votação, mas sim pela temática, né? Porque muitas vezes os recursos não tratam somente da liberdade em si, né? Tratam do procedimento, tratam de princípios que foram infringidos durante o processo. Então, eu acho que o que dificulta é isso, é a temática tratada, que é somente acerca da liberdade agora, né? Legítima defesa. Atualmente, a lei em vigor define legítima defesa como uma situação em que a pessoa, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O que é que muda, doutora? Pronto, essa é um dos pontos da legislação, da proposta, que inclusive eu concordo, porque o que é que muda? Como você bem disse, a pessoa antes respondia pelo excesso. Hoje, esse excesso, diante do caso concreto, vale ressaltar mais uma vez, no direito, aqui na advocacia, nós trabalhamos exatamente com o caso concreto. Então, diante do caso concreto, o juiz, analisando se aquele excesso, entre aspas, se deu num fator de surpresa ou num fator que a pessoa viu que não teria como agir de outra forma, aí é considerada a legítima defesa. Inclusive, o Sérgio Moro ele foi muito feliz ao ressaltar um exemplo, que, salvo me engano, foi com o irmão da Ana Hickman, que ele matou uma pessoa
E o juiz decidiu pela legítima defesa, justamente porque ele viu que diante daquela situação, ele não teria outra forma de agir. Então é uma proposta, a meu ver, muito bacana e que se ela for bem analisada diante do caso, vai ser muito bem utilizada. Doutor Rafael, alguma interferência? Quando vocês quiserem fazer interferência, doutor Rafael e doutor Felipe, pode ficar à vontade, perfeito. não precisa eu chamar para a roda. Então, esse ponto que a doutora Lorena abordou, da legítima defesa, para mim, eu acho que é a parte bem interessante da medida, uma parte bem interessante, muito polêmica, sobretudo na questão que toca aos policiais. Mas, a meu ver, o que houve no projeto, eu acho que, na verdade, está havendo muito reboliço dentro de um aspecto que não tem nada demais. No final das contas, não tem nada demais. Por quê? O que está previsto hoje no projeto a respeito dos policiais seria criada uma nova excludente de ilicitude para os policiais que em serviço, diante de situações de confronto, de grave risco, para salvar a sua própria vida ou a vida de terceiros, de reféns, né? E caso houvesse morte diante disso, haveria um excludente de ilicitude. Na verdade, já está previsto. É a legítima defesa de terceiro. Isso já é previsto. Se o policial em serviço salva a vida de alguém e precisa matar outra pessoa para salvar a sua própria vida, ele precisa reagir e atirar no confronto, isso já é legítima defesa. O que o projeto fez foi deixar mais claro esta situação. Não só para o policial, mas há um outro ponto no projeto que ele destaca também uma maior liberdade agora para a autoridade policial poder reconhecer isso e não executar a prisão em flagrante de uma pessoa comum, de um cidadão que agiu manifestadamente em legítima defesa. Porque se você hoje entrou alguém na sua casa e em legítima defesa você atira e mata, por exemplo, você vai ser preso em flagrante, porque você praticou em tese ali um homicídio. Quando é que você vai falar em legítima defesa? No processo judicial. Você vai argumentar toda a história da legítima defesa e o juiz vai reconhecer a legítima defesa e vai lhe absolver. Ou se no caso concreto o delegado hoje perceber, isso foi legítima defesa, mesmo assim você vai ser preso em flagrante. Então eu vou tirar a pessoa de casa, prender ele em flagrante por ter agido em legítima defesa. O projeto quer eliminar essa situação, porque se o delegado reconhecer que houve legítima defesa naquele caso concreto, a pessoa continua respondendo o processo, porque a excludente tem que ser reconhecida de fato pelo juiz. Mas o delegado pode não realizar a prisão em flagrante, assina um termo de comparecimento a todos os atos do processo judicial. Então, nesse aspecto, eu entendo que o projeto, de fato, ele não tem, sim, não há o rebuliço todo que está sendo criado, porque mesmo o policial que atua em legítima defesa diante da situação de risco ou de confronto, ele ainda está obrigado a observar as regras atuais do artigo 25, que é o uso moderado, que é nas situações de iminente perigo, atual e iminente perigo. E a situação do excesso que a doutora Lorena mencionou também é muito importante, também foi um avanço, sobretudo para o cidadão, para a pessoa comum. Hoje, como está, você tem que utilizar os meios moderados. Só que meios moderados, numa situação concreta para a pessoa comum, para o cidadão, é muito complicado de você verificar. Por quê? Se você está sendo agredido, tem uma pessoa batendo em você, agredindo você a ponto de quase lhe matar, e você consegue fazer uma defesa. Para ser um meio moderado, você vai utilizar os meios apenas necessários para repelir aquela injusta agressão. Se você ultrapassar um pouquinho essa moderação, você pode chegar a ser condenado pelo homicídio. Vigilante do Extra. Você viu a cena? O vigilante, ele até alegou legítima defesa, o delegado impôs uma fiança de R$10.000 que ele pagou, mas se eu não me engano eu estava lendo hoje que o delegado reverteu a situação como homicídio doloso e os outros seguranças que estavam ao redor vão ser processados por homicídio culposo. Porque teve uma filmagem, né? O doutor Pesci, por exemplo, matou um cara dentro do lago. Mas não é essa a situação. Porque o que acontece? Uma coisa é a situação... Eu tô só querendo exemplificar no sentido do seguinte. Um juiz mata um cara dentro do Lagoa. Sim. Uma história que ficou conhecida no Brasil inteiro, Sim. no mundo inteiro. Todos nós leigos sabemos, eu falo eu como leigo, sei que se aquilo não tivesse tido um vídeo,
Por sinal, o vigilante que foi assassinado tinha sido meu aluno, né? Tinha sido meu aluno de sala de aula. O vigilante que foi assassinado, se não tivesse tido um vídeo, ele iria alegar ali tranquilamente legítima defesa. Você concorda comigo? Sim, sim. Você imagina com eu estou lhe falando, eu estou sendo aqui advogado do diabo nesse sentido aqui. Perfeito. Com essa nova abordagem jurídica, vamos dizer assim. Isso não vai ficar muito mais comum, não, doutor Rafael? Como a doutora Lorena destacou, ela é muito feliz quando mencionou, isso vai depender muito do caso concreto. Porque o que aconteceu no caso do irmão, do familiar da Ana Hickman? Houve um suposto excesso. Digamos que no caso concreto, uma pessoa com mais técnica poderia ter repelido a injusta agressão sem matar a pessoa, atirando na perna, atirando no braço, mas a pessoa comum não tem técnica para fazer esse tipo de defesa estritamente moderada. Então ele cometeu um excesso. Ele poderia repelir a injusta agressão dele, atirando na pessoa na perna, mas acabou atirando no peito e matou a pessoa. Na situação de hoje, essa pessoa pode ser condenada. Ela pode ser denunciada. O que é que o projeto prevê? Que nessas situações que configuram o excesso vai ser reconhecido que ele existe, e aí o juiz vai decidir se reduz a pena diante desse excesso ou se de fato exclui a pena. O que a jurisprudência, as decisões hoje já aceitam. Já há teses nos tribunais sobre o excesso nesse aspecto. Essas situações desses casos concretos que você mencionou são situações um pouco mais diferenciadas, porque, por exemplo, no caso do juiz Pesci, de fato, não houve sequer defesa moderada. Não se trata nem de legítima defesa. Né? Houve ali um caso concreto de um homicídio, por motivo fútil. O do prefeito de Santana é outro caso, né? Eu gosto da gente citar o nome, né? Porque o cara entra, é um policial, mata o outro dentro de casa, continua prefeito. Eu não sei como é que ele está solto, mas ele deve ter alegado uma legítima defesa. Nesse ponto, bem interessante destacar, o pacote como um todo, ele prevê uma série de avanços, de fato, nos procedimentos de investigação, de execução da pena, de evitar a liberdade do acusado de maneira excessiva em relação a progressões de regime, de forma muito solta. Você vê hoje situações, condenados que são comprovadamente membros de organizações criminosas recebendo progressões de regime, voltando a delinquir. Então o projeto ele tem uma série de avanços nessa questão da efetividade da pena, que é muito importante, mas ao passo que ele garante essa efetividade da pena e garante uma estrutura melhor ao Estado, também precisam ser criadas medidas para que se respeite o exercício da advocacia, a ampla defesa, o contraditório, porque essas garantias, elas não são garantias do bandido, como se quer vender a ideia socialmente falando. Ela é uma garantia minha, é uma garantia sua, é uma garantia de toda a sociedade. É porque às vezes a sociedade está vendendo a história que direitos humanos é a pior coisa que possa existir para o ser humano, né? É uma coisa presumindo que todo mundo é culpado. É a pior coisa que pode existir para... Eu não sei de onde tiraram isso, né? Mas num país onde é difícil discutir a lei áurea, imagina discutir a lei Rouanet, direitos humanos. Então isso é meio complicado, né? Mas parece até que fizeram uma coisa que acho que uma das maiores conquistas da humanidade, que é os direitos humanos, me parece às vezes que os direitos humanos é a pior coisa que existe para os seres humanos. As extremas, né, sequestraram essa expressão, né, que nós discutimos também no programa passado, justamente isso, que os direitos humanos estavam aniversariando à época, né? Isso. E nós discutimos aqui alguns pontos. As extremas ignorâncias, né? É bom dizer para não deixar uma reticência. Só Pode mais dizer. um detalhe, doutora Flaviana, e com relação ao inquérito policial no meio disso tudo, qual vai ser a influência que o inquérito vai ter após a eventual aprovação desse projeto? Porque a gente sabe que o inquérito, apesar de não vinculativo ao Ministério Público, ele acaba por sendo, em maioria dos processos, base que o Ministério Público tem para iniciar o processo, né? Então, qual seria a sua posição aí? Como ficaria o inquérito, né, nessa situação? Qual a importância dele? O inquérito, a grande modificação que eu observei no projeto a respeito do inquérito, a doutora Lorena pode até destacar mais alguma outra, mas foi em relação a essa liberdade que o delegado vai ter de reconhecer a situação de manifesta legítima defesa. A meu ver,
no meu estudo acadêmico, eu entendo que o delegado poderia ter muito mais liberdade de tomada de decisões. Por exemplo, o delegado não pode reconhecer que num caso concreto ali houve, dentro do direito penal, crimes de bagatela, crimes de pouca monta. O sujeito furta uma caneta, lá quando chegar no judiciário vai ser reconhecido o princípio da insignificância, enquanto já podia ser reconhecido pelo próprio delegado, evitava um processo, evitava custo judiciário. Só que o delegado não pode fazer isso. Há orientações da Corregedoria da Polícia Civil que o delegado não pode fazer isso. Então fica muito complicado. Você tem um processo de graça, um processo que caminha à toa, né? Porque vai chegar lá na frente, o juiz vai reconhecer o princípio da insignificância. Então, assim, o inquérito ele poderia ser um mecanismo que poderia dar mais eficácia e eficiência aos procedimentos penais, né? Doutora Lorena, regime fechado. Podemos ir? Podemos. Atualmente só é aplicado para condenações acima de 8 anos, independentemente do crime. Pena prevista para corrupção, por exemplo, é de 10 a 12 anos. Portanto, é possível que um condenado por corrupção não vá para a cadeia se a pena for inferior a 8 anos. O que muda? Bom, aqui nós estamos tratando, né, nessas mudanças no Código Penal para endurecer realmente o cumprimento da pena. E o que muda? Os condenados reincidentes, habituais, reiterados ou profissionais, crimes contra a administração pública, peculato, corrupção passiva e ativa, bem como crime de roubo com arma de fogo. Todos deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado. Isso é a proposta. Porém, nós sabemos que temos a lei de crime hediondo, em que já é expresso nessa lei que os crimes hediondos devem ser cumpridos em regime inicial fechado. A pena deve ser cumprida em regime inicial fechado. Todavia, o STF também já se posicionou que é inconstitucional aplicar a pena, ter uma fixação da pena com base apenas na hediondez do crime. Ou seja, nós podemos ver também que nesses casos nós temos realmente ferindo o princípio da individualização da pena. É um princípio que está na Constituição, é um princípio constitucional, como também está no nosso Código Penal. Ou seja, o juiz ele só pode aplicar a pena, ela sendo individualizada para cada pessoa. Ele deve atentar a todas as circunstâncias daquele caso, da pessoa, do apenado, a conduta social do acusado. Então, tudo isso envolve na hora da fixação da pena. Portanto, é mais uma proposta que fere o princípio da individualização da pena, um princípio constitucional. Doutora, eu acho que você já deve ter observado na Câmara Federal e no Senado Federal, e aí eu posso lhe dizer, por um pouco de conhecimento de causa, que existe muito mais um jogo de plateia do que um voto consciente, certo? Existe um jogo de plateia enorme, né? Por exemplo, um caso desse do Moro, e aí eu me preocupo muito quando a gente mitifica as pessoas, né? Mito sempre foi um grande problema e nós, psicologicamente, nós estamos atrás de um pai, né? A população procura um grande paizão, alguém que nos defenda. Onde é que eu quero chegar com a pergunta? Se eu vou ferir determinados preceitos constitucionais, e se isto passar, como é que você vê? Porque isso pode passar, você concorda? Concordo, com certeza. Aí vamos supor, isso passa. Né? Ali eles votam, uma boa parte, e lhe digo sem medo de ser feliz, vota sem nunca ter lido nem o que está votando. Com certeza. Né? Não sei se você já viu, mas se você pegar ali, uma boa parte ele vai saindo ali do plenário, você diz, você votou em quê? É referente a quê? Ele não sabe. Eu lhe garanto que ele não sabe. Ele não sabe do que está votando, ele não lê o que está votando. Muitas vezes se fecha um acordo de bancada e diz, vamos votar sim para isso aqui, tá certo? Aí eles vão e votam no acordo de bancada.
certo? Ou então eles olham no Facebook e dizem assim, ou então no Instagram, poxa, o pessoal tá todo mundo criticando quem votou nisso, então eu vou votar contra. Como se todo mundo que criticasse quem votou estivesse certo, porque o povo está criticando. Se isto passa, como é que você faz essa leitura? Realmente, eu estou até sorrindo porque chega a ser cômico. Mas é verdade. Mas é pior, verdade. É uma coisa assim, é cômico mas é Trágico. É tragicomédia. Na Grécia eles faziam demais. Então é uma tragicomédia. O que se vê é isso. Eu não sei, aí nesse momento, porque eu tenho certeza que o ex-juiz, né, o ministro Sérgio Moro, ele não vai mandar uma lei dessa sem ele saber aonde ele está ferindo a Constituição ou não. E aí até que ponto ele diz, não, vou jogar para a plateia e vou ver quem é que tem coragem de votar contra. Isso não é perigoso para a essência do judiciário brasileiro, não? Com certeza é tão perigoso que ele mesmo sabe. Estão lá as entrevistas que ele deu, todas no YouTube, para quem quiser ver. E ele mesmo, quando ele pontua cada questão que ele pretende mudar com esse projeto, ele diz, mas vão ter juristas, vão ter advogados criminalistas, vão ter professores de penal e processo penal que vão dizer, vai ferir o princípio tal. Só que como tudo no direito tem várias vertentes, existem várias vertentes, tem o lado dele, como existe o lado de vários que pensam igual a ele e que vão dizer, não fere por isso, por aquilo. Exatamente, há esses contrapontos, só que assim, onde é que eu vejo o ponto desse projeto que é maléfico para toda a população brasileira? Eu só queria saber, se alguém puder me responder, quem está nos ouvindo, o que o Estado faz para mudar hoje o sistema carcerário? Onde é que tem nesse projeto algo que mude o sistema carcerário para melhor? O que eu acho é que ele está vai inchar o sistema carcerário, não é isso? Não é um equívoco meu. Exatamente. Aí, outra pergunta que eu faço, onde é que o Estado está aplicando nesse projeto alguma ideia de cumprimento fiel da lei de execução penal? Porque a nossa lei, ela é maravilhosa. Se a gente for ler, pegar aqui ao pé da letra, é uma lei maravilhosa. E já pensou, se o Estado realmente cumprisse a sua obrigação, o seu dever de fiel cumprimento à lei, como é que seria? Nós não viveríamos na terceira maior população carcerária do mundo. Pois é, eles ficam às vezes, eu acho, qual é a primeira, assim, não sei se vocês sabem, não sei se é os Estados Unidos, é uma das primeiras, né? Eu acho que é os Estados Unidos. Pois é, e às vezes a gente diz que no Brasil o que falta é cadeia. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo e a coisa não tem resolvido. As pessoas dizem, porque aqui ninguém vai pra cadeia. Nós somos o terceiro país do mundo que mais botamos gente na cadeia. Cadeia e legislação não falta no nosso país. Pois é, e aí é o que você está colocando, né? Parece que não mexem na essência, né? Novamente se mexe na capa, mas não se mexe na essência do problema. Aí do que adianta endurecer as penas? Do que adianta colocar certos crimes para ser cumprido inicialmente no regime fechado? Não adianta. O Brasil tem que realmente mudar, tem que ter políticas públicas que mudem de fato a nossa situação. O nosso sistema carcerário é falido. Nós temos hoje mais de, acho que cerca de 700 mil presos. Metade são presos provisórios. São presos que furtaram. 726. 726 mil? São presos que furtaram um celular, digamos assim. Para comparar com outro crime mais grave, homicídio, estupro. Estão presos juntos. Estão todos no mesmo local. Processos que demoram mais de um ano, né? Processos simples que poderiam ser julgados com mais celeridade, respeitando todos os princípios constitucionais, mas são processos lentos que demoram bastante. Há o mito da ressocialização que não funciona em virtude do que a doutora Lorena bem pontuou, que a lei de execução penal, ela é uma lei belíssima, que se seguida passo a passo,
ela vai gerar a ressocialização do preso, ou seja, aquela pessoa realmente ser recuperada e poder voltar para a sociedade, trabalhando com algum ofício, né? E não somente nós produzimos, digamos assim, nós chamamos até a universidade do crime, né? Que há dentro da divisão entre as facções, dentro dos presídios. Então, o que nós precisamos é isso, é cumprir as legislações que já estão em vigor e se aprovarmos novas legislações, que elas sejam eficazes em nos ajudar a cumprir a própria lei, né? Doutora, organização criminosa. A lei considera a organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de crimes com penas superiores a 4 anos de prisão. O que muda? Bom, a proposta, ela manteve o conceito de organização criminosa, fez algumas mudanças relativas, porque o Sérgio Moro incluiu no conceito os nomes das principais facções existentes no país. Foi, eu acho que, salvo me engano, os doutores podem até me corrigir, foi essa a mudança principal no conceito de organização criminosa. Mas, no mais, outro ponto que muda. As lideranças de organizações criminosas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. É outro ponto. E o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime ou obter qualquer outro benefício. E aí também aqui entra a questão que nós estávamos falando agora há pouco. Será que realmente é efetivo deixar o fato de uma pessoa, só pelo fato de ela fazer parte de uma associação, uma organização criminosa, pelo fato de ela liderar uma organização criminosa, só por isso ela não vai ter, digamos assim, entre aspas, o privilégio de obter os fins da pena, e um deles é de ressocializar, porque a partir do momento que se propõe que ele não vai poder passar para uma progressão de regime ou obter qualquer outro tipo de benefício, está se tratando essas pessoas totalmente diferentes das outras. E aí também é que entra o princípio da dignidade da pessoa humana. Mais outro princípio violado diante dessa proposta. Armas de fogo, doutora. A lei prevê que a pena para disparo, posse ou porte ilegal, comércio ilegal, e tráfico internacional de arma de fogo seja aumentado caso o réu seja integrante de força de segurança ou empregado de empresas de segurança e transporte de valores. O que é que muda? Pronto, essa questão da posse de arma. Essa questão da posse de arma, vamos ver aqui o que é que muda. Pode ficar à vontade. São muitas informações. São muitas informações. Eu estou conversando aqui com a doutora Lorena Rodrigues, presidente da Comissão de Direito Criminal da subsecção da OAB Ibiapaba. Estou aqui na bancada com o doutor Rafael Viana, estou aqui também com o doutor Felipe Coelho, e nós estamos justamente conversando e batendo um papo sobre o chamado pacote do Moro, né? Sobre esses pacotes judiciários, né? Que mudarão várias questões do nosso judiciário, principalmente no Código Penal brasileiro. Aproveitar, meu amigo Carlos, para convidar a todos a entrar no nosso site da Faculdade Via Sapiens, conhecer as nossas pós-graduações e a pós-graduação de Direito Processual Civil, que vai ocorrer aqui na Serra da Ibiapaba, em Tianguá, pós-graduação presencial com aulas quinzenais, pós-graduação que nós temos aí um convênio com a CAAS, com a OAB da Serra da Ibiapaba, concedendo aí um desconto excelente a toda a advocacia. Então, conheça, todos os operadores do direito estão convidados a ir conhecer a nossa faculdade, se quiserem conhecer a estrutura da faculdade, conhecer a biblioteca da faculdade Via Sapiens em Tianguá, a faculdade está de portas abertas. Beleza? E, inclusive, nós estamos com uma pós-graduação em Direito Processual Civil, que vai acontecer aqui em Tianguá. Está aberta, né, as inscrições. A turma já está fechando. A turma de Direito Administrativo está praticamente fechada, né? Já não
Podemos dizer que praticamente não temos mais vagas. E a de Direito Processual Civil já está com 70% das vagas já fechando. E o que é que a gente pode falar da pós em Direito Processual Civil, doutor Rafael Viana? Professores excelentes. Mestres, doutores. Professores, mestres, doutores, excelente corpo de professores que vão aliar o melhor que a academia tem, ou seja, o melhor da teoria jurídica com o melhor da prática profissional. Nós nos preocupamos em construir uma pós-graduação que não tivesse um viés apenas teórico, mas que ela de fato servisse ao cotidiano de trabalho do profissional do direito, seja ele promotor, seja ele juiz, seja ele advogado, seja ele servidor público, seja ele o profissional dentro da área jurídica que for, ele vai ter condições de aprimorar o seu dia a dia de trabalho fazendo a pós-graduação. Armas de fogo, doutora. Uma das grandes bandeiras da campanha do atual governo era a questão da posse, né, e do porte, né, de arma. Isso. Virou assim quase que um jargão brasileiro. Nós temos que ter um revólver na mão e o mundo será melhor. O que é que muda agora com essa nova proposta do Moro? Pronto, com essa nova proposta, o Estatuto de Desarmamento, ele diz que se a pessoa possuir registros criminais, condenação e transitada em julgado ou por segunda instância, caso esteja armada ilegalmente, a pena será maior. É isso que vai mudar caso a proposta seja aprovada. Certo. Bens apreendidos, né? É uma outra proposta para ele. Atualmente, né, a lei especifica que fica autorizada a utilização de bens sequestrados e apreendidos para atividades de prevenção e repressão a crimes, com prioridade do órgão de segurança pública que faz a investigação. Por exemplo, lanchas de contrabandistas e traficantes apreendidas pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, na divisa com o Paraguai, podem ser usados pelos policiais federais no patrulhamento da fronteira. Quando o processo transita em julgado, o bem torna-se definitivamente propriedade do órgão, não é? Atualmente é dessa forma. Isso. O que é que muda? Bom, o que muda? O confisco de bens será correspondente à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Em caso de condenações por infrações de pena máxima superior a 6 anos de prisão. Um ponto bacana dessa proposta, que são as obras de artes apreendidas ou outros bens de valor cultural e artístico, eles passam a ser destinados aos museus públicos. Legal. Muito bom essa parte. Houve uma facilidade. Até porque existe uma lavagem de dinheiro também muito grande com questão uso de obra de artes, né? Houve uma facilidade do Estado poder se apoderar do material, dos instrumentos utilizados pelos criminosos. Então isso é de fato benéfico. Doutor, o nosso tempo está estourando, mas eu queria pegar um ponto aqui, não vai dar para pegar todos. E nós estamos aqui andando e, antes de tudo, lhe agradecendo e lhe parabenizando pelo trabalho. Caixa 2. Hoje eu fiquei assim triste, porque todo o escarcéu que está neste país, toda a confusão deste país, se você for pegar, 99% é Caixa 2. Se nós formos pegar a riqueza dessas pessoas, quando eu digo de riqueza material, dessas pessoas que estão presos, de Lula a Eduardo Cunha, essas riquezas elas não existem materialmente, para o tamanho do que se diz que foi roubado. O que existe ali é um dinheiro que circula para financiamento de campanha. O dinheiro é muito mais como uma proposta de poder, né? Eu acho que o Foucault, em Microfísica do Poder, se ele vivesse no Brasil, ele teria escrito coisas muito mais geniais do que a própria Microfísica do Poder, que é um livro genial em sociologia. O roubo inteiro é muito mais pelo poder, pela capacidade que eu tenho de poder e de influência, do que praticamente para eu comprar coisas para mim. Isso, obviamente, eu vou comprar coisas para mim. Para mim não, né? Para ele que roubou. Mas
muito mais para financiar um projeto de poder, né? Quando o PT ganhou a eleição, o Zé Disseu disse: nós temos um projeto de poder para 20 anos. Essa frase dele ficou muito emblemática na época. E aí o que é que se fez para esse poder, para esse projeto de poder de 20 anos? É o que veio a todo esse escarcéu que nós temos. E hoje foi mandado os projetos do nosso querido Sérgio Moro, e o Caixa 2 foi uma coisa que ficou meio que... Peraí, nós temos aqui algumas reservas para isso. Não é bem assim. Eu não quis dizer realmente isso. Como é que você vê? Porque atualmente, casos de Caixa 2 são julgados com base em artigo do Código Eleitoral, que fala sobre omissão ou falsidade na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Punição é considerada branda, até 5 anos, e não se aplica a quem pagou o Caixa 2. Boa parte dos inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, com base na delação da Odebrecht, por exemplo, investiga Caixa 2. Segundo o Supremo Tribunal Eleitoral, não há registro de condenados por Caixa 2. A vida é sua, estrague-a como queira, como diz o Sartre. Bom, sobre isso. Realmente é uma situação bem polêmica na atualidade que nós vivemos no Brasil, essa questão do Caixa 2. E, de fato, quando o Sérgio Moro deu as entrevistas a respeito dessa proposta dele, ele sequer mencionou que entraria essa criminalização do Caixa 2. Ele apenas mencionou a questão da Justiça Eleitoral, que atualmente a Justiça Eleitoral, ela julga o crime eleitoral mais os crimes conexos a ele. E agora, em havendo a proposta, vai julgar apenas os crimes eleitorais. Então, assim, realmente, se realmente não foi inserido no projeto a criminalização do Caixa 2, é até uma contradição por tudo que ele vem plantando, querendo para o Brasil. Realmente é uma contradição. E creio eu que deputados, senadores devam implantar algum meio de algum projeto para que haja realmente essa criminalização do Caixa 2. Na verdade, o que houve, ele segregou, ele dividiu o projeto em 3, né? Que é o projeto de lei complementar que altera as regras da competência da Justiça Eleitoral, o projeto de lei ordinária para criminalizar o Caixa 2 e os demais projetos que foram citados há pouco durante o programa. É porque quando o Onyx pediu desculpa, ele disse: não, se ele pediu desculpa, tá tudo bem. Resolvido, né? Aí eu até ia ligar pro Lula: pede desculpa, cara. Aí tá tudo bem. O que é que acontece? Mais cedo, em entrevista à Rádio CBN, Moro explicou que optou por tratar a criminalização do Caixa 2 em um texto à parte. Inicialmente, todos os itens faziam parte do pacote. Segundo o ministro, os políticos se sentiram incomodados com a tramitação da criminalização do Caixa 2 junto com o endurecimento da legislação contra o crime organizado. Ou seja, ele tirou o Caixa 2 para poder aprovar as outras medidas. É assim que eu vejo, né? Ele está entrando no jogo político. Ele está entrando no jogo político. Ali, quando você bota a mão na fossa, você tem que sair. E aí por isso que não dá para falar muito dentro do jogo político, porque como se você fala, ele vendeu por muito tempo uma imagem, e aí quando chega na hora H ele precisa se submeter ao jogo político para poder conseguir. E ele foi questionado, né, se ele cedeu à pressão dos parlamentares. Ele disse que o governo está sensível ao debate. Palavras do então ministro. Doutora Lorena, primeiro agradecer de coração e lhe perguntar o seguinte: o que é que eu não perguntei a você que você queria que eu tivesse me perguntado? Pronto, haverá na proposta do Sérgio Moro uma alteração de medidas no regramento dos presídios federais. E dentre essas alterações está uma que afirma o seguinte: esses presídios deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fins de preservação da ordem interna e segurança pública, sendo vedado o seu uso nas celas. Parlatório, para quem não sabe, é o local onde o advogado conversa com o preso. Logo, ele diz também que
essas gravações de vídeo e áudio do advogado com o seu cliente preso deverá ser por determinação judicial. Mas nós sabemos que, como bem já falou até o doutor Rafael no começo, que nós advogados, assim como todo cidadão, nós também nós somos regidos por princípios, temos o estatuto, que é o estatuto da OAB, e além do que, tem na própria Constituição, que nós somos invioláveis. É como a fonte para um jornalista, né? Ele não tem a obrigação de lhe dar a fonte, né? Exatamente. Então isso, a meu ver, e tenho certeza que dos colegas aqui, realmente é um absurdo a gente ter que se deparar com uma situação dessa, de ser gravada uma conversa nossa com o cliente. Isso é um ridículo. Eu acho que é a mesma coisa de Viola. você pedir uma sessão de psicanálise que o cara diga, aí, como é que foi aí? É a mesma coisa de uma... Ótimo exemplo. Você pergunta assim sempre, por exemplo, se um analisando chegar para um analista e dizer, ó, eu matei uma pessoa e eu estou aqui porque eu estou com um problema sério, eu não aguento mais, eu estou em depressão porque eu matei uma pessoa. E aí o analista vai fazer o quê? Vai entregar o analisando? Viola aí, Carlos. Ou vai gravar e vai entregar o que houve naquele set de análise, é o que você está colocando, né? Viola princípios que estão dentro de um set de análise ou de um set de psicologia. Viola completamente o sigilo profissional, as prerrogativas o que a sociedade precisa entender é que isso não viola, não é um benefício à pessoa que está presa. É um benefício a toda e qualquer pessoa, inclusive nós que estamos aqui fora da prisão. Eu costumo dizer que quando você vai para um advogado, que você escolhe um advogado, você está escolhendo... Há uma relação de confiança. Com certeza. Né? E de confidência, né? Você chegar para você abre, eu tenho certeza que vocês já receberam clientes que devem chorar de vocês, que devem sentir, e que você vai sentir veja a seriedade disso. Tanto é que o nosso estatuto é uma das poucas legislações que vai permitir isso. Se você for convocado, intimado a testemunhar, você tem que ir. E tem a obrigação de falar a verdade, se souber. Só que eu, advogado, se eu for intimado para testemunhar sobre um fato relativo ao meu cliente, eu posso me recusar a testemunhar. Mesmo que o meu cliente diga, doutor, você pode testemunhar sobre mim, fala lá o que você quiser. Eu posso me recusar a testemunhar. Por quê? Porque a minha relação com o meu cliente é de confiança. Então o estatuto, pensando nisso, não, o advogado ele cria uma relação de confiança. E a confiança é o que ele vende para os seus clientes. Então, se você é meu cliente hoje e amanhã, quando eu for intimado sobre você, eu for relatar tudo que nós conversamos, o Felipe, que vai ser meu futuro cliente, ele vai olhar para mim e vai dizer assim, não, eu não vou confiar naquele advogado não, porque quando ele é apertado, ele relata tudo. Então, o meu estatuto olha e diz, se o advogado não quiser testemunhar, ele pode não testemunhar. Então, isso doutora, é muito nós importante. ainda temos que voltar aqui, né? Nós tivemos casos aqui com uma delação premiada, tem as questões, por exemplo, o termo que o Moro tem utilizado, tanto o termo americano... Playberger. E aí várias outras questões que eu tenho certeza que é um programa que nós vamos fazer de 2 vezes, mas nós nunca vamos fechá-lo, né? Obviamente. Mas vamos acompanhá-lo. E eu queria, assim, agradecer de coração a você aqui, em nome da Faculdade Via Sapiens, em nome do Dr. Rafael Viana, do coordenador, Felipe, Jamile, Ótila, de todos nós aqui que fazemos a faculdade e o programa Estação Sapiens, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição. Sou presidente da Comissão de Direito Criminal e quero dizer a todos que estou às ordens para resolver qualquer diligência, qualquer problema. E estou aqui à disposição de vocês. Sempre que precisarem, podem contar comigo. E a faculdade também, viu? Eu quero aqui, em nome do curso de Direito, de dizer que a Faculdade Via Sapiens tem eu tenho certeza que tem o maior acervo jurídico da Serra da Ibiapaba, e moderno. E o que precisarem da biblioteca da faculdade e da faculdade está à disposição da OAB. Já passamos isso para o presidente. Quero passar para você e para todos os membros da OAB da Serra da Ibiapaba. Eu queria mandar um abraço aqui, né, ao nosso presidente da OAB da Serra da Ibiapaba, o doutor Aloysio Alberto, carinhosamente conhecido como Betão, né, pelo todo o apoio, toda a força que
tem nos dado e colocar mais uma vez a faculdade à disposição. E reforçar o convite para esta sexta-feira, dia 22, às 19 horas, no auditório da faculdade, para a palestra do Dr. Tiago Albuquerque sobre a reforma previdenciária. É muito importante que os colegas advogados participem, estudantes de direito da Serra da Ibiapaba, de toda a região, operadores do direito em geral, empresários, você que tem a sua empresa, é muito importante saber sobre a reforma previdenciária. Então, entre no nosso site, faça a inscrição que é gratuita, uma palestra de alto nível, gratuita a toda a sociedade. Por fim, gostaria de agradecer também mais uma vez o convite de estar aqui com grandes juristas, né, posso assim dizer, com aqui nosso corpo da faculdade, que sempre está à disposição de toda a sociedade, né, trazendo sempre temas relevantes para que todos possam estar sempre atualizados. E o importante é isso, né, a gente continuar e estamos aqui. Só cortando, Carlos, na próxima semana, já fazendo o convite para os nossos ouvintes, nós vamos tratar também aqui no programa de rádio, terça-feira, às 20 horas, sobre a reforma da Previdência com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB da Serra da Ibiapaba, meu ex-aluno, hoje colega advogado, com muito orgulho, João Filho Bilega. Então nós vamos estar aqui com ele conversando sobre a reforma da Previdência. E hoje, como o assunto foi jurídico, o assunto foi tão polêmico, nós aqui sempre encerramos com uma provocação, né? Provocações. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizem nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizem nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinha em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Boa noite, até a próxima terça, das 20 às 21h30, na Estação Sapiens, um programa da Faculdade Via Sapiens, em parceria com a Rádio Santana 99.3. Um bom restante de semana. Santana.